O banqueiro Daniel Vorcaro e o cunhado Fabiano Zettel foram transferidos do centro de detenção provisória em Guarulhos para uma penitenciária em Potim, que fica no interior de São Paulo. Quem monitora esse assunto vai trazer todos os detalhes para a gente é o Misael Mainetti, que chega ao vivo aqui nos Pingos nos Is. Misael, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Conta pra gente como é que foi essa transferência de Daniel Vorcaro para o interior de São Paulo. Caniato, muito boa noite a você e para todo mundo que acompanha os Pingos nos Is. Daniel Vorcaro e Zettel, o cunhado dele, já foram transferidos para a penitenciária 2 de Potim, que fica no interior de São Paulo. Inclusive, de acordo com o que eu consegui apurar, eles já teriam até passado por aquele procedimento de raspar o cabelo e receber o uniforme apropriado da penitenciária. De acordo com o sistema prisional, o empresário Daniel Vorcaro foi colocado inicialmente numa cela de isolamento. Isso é procedimento. Ele é colocado numa cela de isolamento, idem Zettel, o cunhado dele, e esse procedimento é adotado para detentos recém-chegados à unidade. Depois de 10 dias, a expectativa é que Vorcaro seja transferido para o pavilhão destinado aos presos em regime fechado. Aí ele permanece enquanto as investigações são conduzidas pelas autoridades. Ou seja, Vorcaro e Zettel estão em celas separadas e daqui 10 dias eles vão para uma cela onde ficam todos os detentos em regime fechado. Essa prisão aconteceu no âmbito da Operação Compliance Zero, foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF, apura a atuação do grupo suspeito de monitorar e intimidar adversários do banqueiro. Expectativa é de que eles fossem transferidos para Tremembé, conhecido como Presídio dos Famosos, no interior paulista. Por que isso não aconteceu? No ano passado, o governo de São Paulo mudou o perfil da unidade. Os detentos foram transferidos para Potim, casos de Roger Abdelmaci e Fernando Sastre. Por exemplo, a penitenciária 2 de Potim foi inaugurada em 2002. Ela abriga presos do regime fechado, tem capacidade para 844 presos e, de acordo com a SAP, o Sistema de Administração Penitenciária, atualmente está com 472 detentos. Cada passo de Daniel Vorcaro, a gente vai acompanhar toda a investigação envolvendo esse caso. Já trago também uma informação nova de hoje, aproveitando a participação ao vivo aqui. A Assembleia Legislativa de São Paulo também vai apurar, por meio da CPI das Pirâmides, o caso Master e também vai convocar Daniel Vorcaro para falar em público na Alesp. Mas uma instituição estadual, dessa vez, uma Assembleia, entrando no caso. A gente vê então várias CPIs se formando e querendo ouvir Vorcaro e os outros envolvidos. Caniato. É isso. O Misael Mainetti continua acompanhando, monitorando esse assunto. Qualquer novidade, ele volta aqui na programação e traz os destaques para a gente. Bom trabalho para você. A gente segue aqui com os nossos comentaristas. O Roberto Mota está aqui no estúdio, como eu mencionei há pouco. Eu vou, inclusive, questionar o Mota a respeito dessa transferência de Daniel Vorcaro e o cunhado foram para uma penitenciária no interior de São Paulo e há uma grande dúvida sobre o que acontecerá, quais são os próximos passos, os próximos episódios relacionados a Daniel Vorcaro. Ok, um julgamento na Suprema Corte, é o que se fala. Mas há a possibilidade de um fechamento de delação premiada? Daniel Vorcaro sabe muita coisa. Teve, ao longo dos últimos anos, muitos contatos com pessoas influentes, né, Mota? O que é possível dizer e esperar do caso do Banco Master e de Daniel Vorcaro? Bem-vindo. Muita gente está dormindo mal e vai continuar dormindo mal por um bom tempo, Caniato. Boa noite a você. Boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa querida audiência. Essa é uma cena relativamente rara no Brasil. Um réu rico e bem relacionado atrás das grades, como consequência das coisas que fez. Ainda que a prisão seja provisória, a gente tem sempre que lembrar isso. Ele ainda não foi condenado por nada. Depois de todos os detalhes que vieram à tona nos últimos dias sobre as atividades do banqueiro e dos seus aliados, talvez seja mesmo uma boa ideia deixar o banqueiro isolado para proteção dos outros detentos.
Pois é, inclusive há uma informação que corre nos bastidores de que essa prisão preventiva teria sido fundamental porque Daniel Vorcaro, ainda que estivesse preso, mas em regime domiciliar, conseguia fazer articulações, inclusive estaria cometendo crimes, ou pelo menos articulando, planejando o cometimento de crimes. Chamar o Luiz Felipe Dávila vai trazer também suas impressões a partir dessa notícia, que é uma das principais do dia, né? Vorcaro preso preventivamente, em regime fechado, estava no centro de detenção provisória em Guarulhos, Dávila, e foi transferido para Potim, que é um município do interior de São Paulo. Ficará lá por alguns dias em uma cela isolada, depois será transferido e terá convivência com os demais. Mas a dúvida é sobre os próximos passos, né? O que irá acontecer com Daniel Vorcaro? Ao entendimento ou o prognóstico de que o julgamento acontecerá na Suprema Corte, mas sempre também no horizonte a possibilidade de uma delação. Parece que neste momento os advogados dizem que não, mas vai saber, Dávila. Bem-vindo. Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, agora de traje paulista, coisa rara. E boa noite, Diego Tavares. Olha, o mais importante neste processo não são os acontecimentos recentes, é a conduta deste caso que agora está sob a batuta do ministro André Mendonça. Ele está fazendo a coisa certa, ele está atuando de maneira coordenada com as investigações da Polícia Federal, deu um belo puxão de orelha na Procuradoria-Geral da República e mostra seriedade, foco técnico e competência para liderar não só o caso Master Vorcaro, mas também a fraude do INSS. André Mendonça, se tiver a liberdade para fazer o seu trabalho nessas duas frentes, pode ser a boia de salvação para resgatar a credibilidade perdida do Supremo Tribunal Federal. Agora, o seu caminho já encontra várias minas no chão. E estas minas são dos seus colegas de Supremo, aqueles que tentam minar a sua atuação com atitudes monocráticas. Por isso, Caniato, a verdadeira batalha pela verdade, pelo esclarecimento deste maior escândalo financeiro da história do Brasil e por esta organização criminosa que é revestida de banco, pode ser uma virada de chave na história. Mas isso depende se o ministro André Mendonça terá a liberdade, a tranquilidade e a segurança que pode realizar o seu trabalho sem ser sabotado pelos seus colegas. Pois é, aqueles que fazem a análise jurídica do caso entendem que o fato de estar agora com André Mendonça, essa relatoria, o processo ou todo o trâmite estaria andando com mais celeridade. Havia um entendimento de que na administração anterior, na relatoria anterior, a figura responsável até então não estaria dando o andamento adequado às medidas que deveriam ser tomadas. Enfim, a opinião de muita gente. Chamar o Diego Tavares. Diego participa dos programas e telejornais da Jovem Pan, comentarista, mas é advogado também, sempre traz uma reflexão jurídica para as notícias e os casos muito difíceis de serem explicados para a nossa audiência, né? O Brasil produz muitos casos estranhos, né, Diego? Bem-vindo, ótima noite a você. Enfim, Vorcaro preso preventivamente, estava em Guarulhos, agora no interior. O que a gente precisa considerar em relação a essa prisão, essa detenção e olhar para frente é destacar exatamente quais são os próximos passos. Queria que você também destacasse para a nossa audiência, Diego. Vamos lá, Caniato. O Brasil produzindo casos estranhos, como você muito bem disse. Estranhos, para dizer o mínimo. Boa noite para você, boa noite ao Mota, ao Dávila e a todos que nos acompanham nessa noite nos Pingos, nos Is. O caso do Banco Master ele foi refundado essa semana, Caniato. Até então nós estávamos tratando de um caso de fraude financeira com fortes indícios de corrupção. Essa semana, com essa nova fase da operação da Polícia Federal, descobriu-se também um elemento de milícia, um elemento até de certa forma mafioso nas relações de Vorcaro
com o fatídico episódio do suicídio de seu sicário nas dependências da Polícia Federal, algo também muito suspeito, que está suscitando muitas teorias conspiracionistas acerca dos fatos. Mas a questão é, o caso do Banco Master é extremamente complexo, uma teia muito intrincada, que, como eu disse, vai desde de relacionamentos escusos com o sistema financeiro até relacionamentos da mesma natureza com a classe política, passando pelo possível emprego de violência contra pessoas que desafiavam interesses do próprio Daniel Vorcaro. E esse é o grande ponto que fundamenta a necessidade, sim, da conversão da prisão preventiva em caráter domiciliar para a prisão preventiva em estabelecimento prisional e, inclusive, com a questão do isolamento, como nós estamos repercutindo agora. Daniel Vorcaro, ainda que em prisão domiciliar, estava tentando influenciar o curso do processo. E, de fato, isso levanta muitas controvérsias sobre a relatoria que vinha sendo exercida no passado sobre o caso do Banco Master, com a relatoria que agora, sob tutela de André Mendonça, vem se desenvolvendo no curso desse processo. O Dávila disse muito bem, se André Mendonça tiver liberdade, principalmente segurança para atuar nesse caso, certamente muitas das altas autoridades da República estarão implicadas no caso do Banco Master. E por falar em segurança, seria muito bom que André Mendonça cuidasse, inclusive, da sua segurança pessoal, cuidasse da segurança de seus familiares, cuidasse de omitir a sua própria agenda de compromissos. Afinal de contas, nós sabemos muito bem que, nesse tipo de caso, até pegar avião fica um pouco arriscado para quem relata esse tipo de caso no Supremo. Pois é, o Mota há pouco falou sobre o sono de muitas figuras conhecidas da política brasileira. E aí, inclusive, algumas informações acabaram sendo divulgadas pela imprensa, porque a investigação da Polícia Federal sobre os dados eletrônicos do banqueiro Daniel Vorcaro, a gente sempre precisa destacar que houve o acesso a vários dispositivos, inclusive alguns nomes vieram à tona. Mota, daqui a pouco a gente vai trazer detalhes em relação a esses nomes citados e que foram amplamente divulgados por alguns veículos de comunicação, mas não é preciso também ter cuidado na hora que a gente analisa, surgiu um nome, ou tal nome estava na agenda de Daniel Vorcaro. Não necessariamente quer dizer que essa pessoa participou de algum esquema fraudulento, porque o que a gente identifica é que há pessoas e figuras da política de todos os lados, né? Tem gente da esquerda, da direita, de centro, gente do judiciário, enfim. Como fazer essa peneira? Essa peneira é dificultada enormemente, Caniato, por esse hábito de vazamentos, né, que acontece aqui no Brasil. Não sei se em outros países do mundo é assim. A polícia começa uma investigação e imediatamente informações vazam. E quem está de fora, quem não é policial, quem não está participando da investigação, tem poucos elementos para julgar se aquilo ali é ou não é uma coisa relevante. É evidente que algumas conversas, algumas mensagens que já foram vazadas indicam claramente uma situação imprópria, que não deveria acontecer, inclusive até indícios de crimes, né, como tentativa de usar violência para intimidar jornalista ou compra de favores. Agora, em outras situações é muito difícil. Realmente, uma pessoa como esse banqueiro tinha uma enorme rede de relacionamentos. É possível, é provável que ele tenha entrado em contato com um grande número de pessoas em relacionamentos que não envolveram nada impróprio. Agora, o problema é que ele se tornou uma figura imprópria. Isso me lembra uma história que eu presenciei, Caniato, de uma autoridade do Poder Executivo. Eu não vou dizer quem é, não vou dizer o Estado, mas essa autoridade é uma pessoa que recebia muitas pessoas no gabinete dele, recebia dezenas de pessoas, começava de manhã cedo e até tarde da noite. E um dia saiu uma matéria no jornal mostrando uma fotografia dele ao lado de um sujeito que usava uma camisa de um time de futebol, e a legenda era: o fulano tira foto ao lado de traficante do comando não sei do quê. E ele disse: olha, eu tiro foto com dezenas de pessoas todos os dias. Os parlamentares vêm na minha sala, trazem
os seus amigos e todo mundo quer tirar foto comigo. Eu mesmo, Roberto Mota, acontece com isso comigo o tempo inteiro. Os nossos queridos espectadores do Pingos nos Is me param, me cumprimentam, tiram foto comigo. Como é que eu vou saber quem é quem? Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter quando analisa as histórias, que ainda vão surgir muitas histórias ligadas no escândalo desse banco.